está chegando agora com o Balanço Geral Curitiba, o delegado Fábio Machado. Foi delegado muito tempo lá em Fazenda Rio Grande, não, doutor? Isso. O senhor veio de onde? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. E imediatamente lotado em Fazenda Rio Grande. Fui lotado no interior do estado. Interior Campina do da estado. Lagoa, Biratã e Goiorê. Campina da Lagoa, Biratã e Goiorê. Um pouco da história do delegado Fábio Machado. Posteriormente veio para Fazenda Rio Grande e depois veio para... Fazenda Rio Grande e agora estou na Central de Flagrantes. Central de Flagrantes. O senhor tira plantões ali na Central de Sim, Flagrantes? sou plantonista lá na Central. Plantonista, porque há uma roda, um dia está um delegado de plantão e tal. Aliás, o senhor vindo do Rio de Janeiro concorda com essa Central de Flagrantes, antes da gente entrar no tema ali, que um flagrante, de repente, no Santa Cândida, lá do norte da cidade, tem que trazer para o senhor aqui no 8º DP, flagrante lá no Alto Boqueirão, que tem o 10º ali do ladinho, tem que trazer para a Central de Flagrantes. Não dificulta, e muito, principalmente, o trabalho de policiais militares que muitas vezes ficam na fila ali, doutor? Muito pelo contrário, os policiais militares não ficam 20 minutos dentro da delegacia. O sistema audiovisual que é aplicado na Central de Flagrante faz com que o flagrante seja muito mais rápido. E o efetivo também especializado nessa situação faz com que os policiais voltem rápido para a rua e dê atenção à população. A cada flagrante faz na Central ao menos 2 horas a mais de policiamento nas ruas de Curitiba. Isso dá uma perspectiva muito boa para a segurança pública. O que mudou de uns tempos para cá, principalmente nos finais de semana, nós aqui do Balanço Geral recebíamos muitas reclamações. O policial chegava com flagrante 6 horas da manhã e ia sair de lá meio-dia. Isso não existe mais, então? Isso não existe mais. Os policiais chegam, o tempo de fazer o boletim de ocorrência, gravar um vídeo de, no máximo, 5 minutos e já estão de volta nas ruas para poder defender a população. Não tem mais a figura do escrivão com máquina datilográfica, não tem mais aquela parte física do processo, é tudo online. Tudo online, os flagrantes são presididos pelos delegados de polícia plantonista, nós estamos presentes, interrogamos diretamente as pessoas, gravamos tudo em vídeo, então não tem como a pessoa dizer que não disse aquilo, tudo que ela disse está lá gravado e não temos nenhuma dúvida sobre o que aconteceu. Isso faz com que também o procedimento seja muito rápido e quem ganha é a população. Como que foi o caso do Silvano? Quem chegou primeiro na Central de Flagrantes? Foi ele ou foram os dois acusados? A Polícia Militar apresentou à Central de Flagrante esse caso, levando até a Central tanto o Silvano quanto os conduzidos. Chegaram juntos. E me apresentaram um boletim de ocorrência feito com palavras do Silvano, da seguinte forma, que teria acontecido um eventual furto de uma bicicleta dentro da sua residência, que ele teria ficado de espreita lá para que, se caso os rapazes voltassem para furtar alguma coisa, ele conseguisse pegar em flagrante. Só que no momento que ele estava lá, 2 rapazes que ele também não sabe, que ele também não me disse, e que não viu, e que não tem câmera de segurança, não tem nenhuma prova de que os rapazes tinham subtraído a bicicleta, esses 2 rapazes que são moradores de rua, estavam passando lá, tem antecedente sim, cometeram outros delitos, só que nesse caso específico, os rapazes chegaram, mexeram no portão da casa dele no momento que ele interveio. Os rapazes correram, não para dentro da casa dele, mas fugiram, foram para outra quadra, ele pegou a caminhonete dele, deu a volta na quadra, perseguiu os rapazes na rua e rendeu esses rapazes. Até aí, perfeito. Se ele chamasse a polícia militar nesse momento, conseguiria haver uma intervenção, conseguiria sim prender aqueles rapazes, levar para a delegacia e começar uma investigação sobre a autoria, já que não tinha nada, nem ele, até mesmo ele disse que não tinha certeza de que se era esses rapazes que furtaram a bicicleta, nem a bicicleta dele tinha aparecido. Se nesse momento ele tivesse chamado a polícia militar, estaria perfeito. Mas o que aconteceu? Ele disse que era policial, colocou a mão na cintura fazendo de que estava armado, rendeu os garotos, colocou eles no chão e nesse momento, palavras dele, a nossa equipe começou a bater nos garotos. Eu surrei os garotos, foi essa expressão que ele disse. Eu dei uma prensa neles, delegado, para que eles confessassem o fato e dissessem aonde estava a bicicleta. Eu digo para você, Gilberto Ribeiro, se qualquer ladrão, qualquer pessoa, que marginal que seja, batesse na sua porta e dissesse assim, olha, a polícia militar, a polícia civil me abordou na rua agora, me botou no chão e começou a me bater, me espancou, eu estou machucado, os rapazes estavam machucados, começou a me bater, a polícia começou a me bater para que eu confessasse o crime e me dissesse onde estava o objeto do furto do roubo. Será que você faria uma matéria dizendo que isso foi tortura policial? Será que você faria uma matéria dizendo que isso é ilegal, que isso é contra os princípios de direitos humanos,
que a polícia não está aqui para isso. Eu não vim para a polícia para torturar ninguém e não vou admitir a tortura. Inclusive, se o delegado de polícia não autuar nesse caso, ele responde por tortura. É tortura por omissão do delegado de polícia. Ele presenciou a tortura, ele tomou ciência da tortura, então ele é obrigado a lavrar o auto-prisão em flagrante. Por tortura? Responde por não tortura. Sabia. Pensei que era prevaricação, doutor. Não, é tortura. Se ele tomou ciência de tortura, se ele presenciou tortura e não tomou as providências cabíveis, ele também responde por tortura. Os meninos foram submetidos a corpo de delito lá no Instituto Médico Legal, foi comprovado realmente as agressões no dia de ontem? Inclusive no vídeo da audiência, eu perguntei para ele, mostra para mim onde ele te bateu. Ele falou, olha, ele me bateu, me deu soco, chutou a minha cabeça quando eu estava no chão e um dos chutes pegou na minha boca, levantou os lábios e os lábios estavam cortados. Inclusive, o Silvano relatou isso pra gente. O próprio Silvano disse... Silvano falou, eu realmente surrei ele, chutei ele, dei um chute na cabeça dele para que ele confessasse o crime e me dissesse onde estava a minha bicicleta. Agora, será que essa decisão do Silvano, o senhor é especialista em segurança pública, doutor, tem a ver com essa onda Bolsonaro de que tem que espancar, tem que matar e tal? O senhor acha que a população brasileira, de uma forma em geral, está comprando essa ideia? Nós estamos num momento crucial, a população brasileira está num momento crucial de decidir qual o país que ela quer. Apoio sim o governo Bolsonaro, como você falou, porque é um governo sério, é um governo de propostas e não é um governo de ditadura e de tortura. Não é isso que esse governo está trazendo. Eu não acredito nisso e eu, como cidadão, não votei para um governo que vai querer torturar ninguém e aplicar ditadura no nosso país. Não é isso. Com certeza... Você lutou contra a tortura, contra a ditadura, a imprensa lutou contra a tortura, contra a ditadura, e não é porque alguém é cidadão, não é porque alguém é trabalhador, não é porque é polícia, não é porque é quem seja, que tem o direito de torturar ninguém. A lei está aí, não é como você quer nem como eu quero, é como a lei manda. E nós temos que aplicar, sim, a lei nesse caso. Vamos ter que investigar o furto da bicicleta dele, sim. E se tivesse... motivos, se tivesse indício de autoria daquele caso, teria prendido em flagrante. Tudo que eu estou dizendo para você, a juíza apreciou, usou os mesmos argumentos e mais ainda, disse que a prisão foi legal, tinha indício de autoria, materialidade e, além disso, poderia aplicar a prisão preventiva, mas, no caso, não iria aplicar medidas diversas da prisão. É sim legal a atitude do delegado de polícia, o Departamento de Polícia Civil alerta, não façam justiça com as próprias mãos, chamem a polícia. Isso não é justiça com as próprias mãos, eu sempre digo aqui, daí é vingança. A vingança privada não é aceita. Ela é vingança. Não é aceita. O Ricardo Wilches está conosco, também tem algumas perguntas, seja bem-vindo aí ao Balanço Geral Curitiba. Chega mais, Ricardo Wilches. Boa tarde. Boa tarde, Gilbertão, delegado, para quem está em casa, até para repercutir a opinião de quem está nos acompanhando pelo Facebook, toda essa história desde ontem, está mandando opinião, Gilberto. A gente tem na tela, a gente vai mostrar algumas das opiniões dos nossos telespectadores. Vamos ver. Olha aí, Di, falando aí. Este senhor só estava defendendo o seu patrimônio. Nada mais justo ele mover uma ação contra o Estado. Josi, que absurdo isso. Que essa lei é a favor de bandido? As nossas leis têm que mudar urgente. Leis mais severas, senão o mundo do crime vai tomar conta. Mas acredito que o Bolsonaro vai mudar isso. Fernando Matos. Eu fazia coisa pior, porque isso para mim não tem lógica. Bandido entra na minha casa, minha família é meu filho em primeiro lugar, minha família é meu patrimônio. Justiça não se faz, então, gente, tem que fazer. Aí eu já emendo o seguinte, delegado. O senhor ouviu os 2 homens presos pela polícia militar e levados para a delegacia sob acusação de terem levado a bicicleta? O senhor ouviu os 2? Ouvi os 2. Eles confirmaram que levaram essa bicicleta? Não, ele falou que não, levou a bicicleta. Ele é morador de rua daquela região ali, mora ali naquele local, e nós não podemos, porque é morador de rua, dizer que são ladrões. Nós julgamos o fato, não julgamos a pessoa. Nós estamos na era do direito do fato e não do direito do autor. Tá. Nós vimos isso lá na minha terra, no Rio de Janeiro, pessoas, cidadãos que moravam em volta da Candelária, serem vítimas de uma chacina. Por quê? Por causa disso. Aqui, doutor. Disseram, aqui aconteceu uma chacina assim. Sim. Pessoas que moram na rua são ladrões, tem que morrer mesmo. Foi o que ele falou para mim. Ele falou, olha, eu perguntei para ele, olha, qual o indício que você tem de que, o que levou você a chegar à conclusão de que foram eles que furtaram sua bicicleta? Ele disse para mim, só pode ser ele.
o só pode ser ele não existe. A bicicleta furtada não foi localizada. Não foi localizado. Os meninos, eles então figuram nesse inquérito presidido pelo delegado Fábio Machado. Os meninos que foram levados lá são vítimas de tortura, não são autores de absolutamente nada. Nós temos duas vítimas. Temos uma vítima de furto, não nego isso, lógico, tem sim indício de que o Silvano é vítima de furto, e temos duas vítimas de tortura, mas não temos autores, temos agora que investigar a autoria do crime. E não podemos imputar um fato, chamar alguém de marginal, chamar os rapazes de bandidos, ó, a vítima foi preso e o bandido foi solto. Como assim? Não temos autoria ainda. Não sou a favor de bandido, eu sou delegado de polícia, eu prendo o marginal e vim para a polícia para prender bandido. Só que não se pode aplicar arbitrariedade e nem ditadura, tem que vigiar a lei. Nós temos que aplicar a lei. Só para a gente entender o contexto, então. Então, a partir do momento em que a polícia militar leva 2 suspeitos de levar uma bicicleta e leva também o dono da casa, o senhor parte do princípio de que ali os 3 podem faltar com a verdade para o senhor, é isso? Não. O que nós apreciamos foi o seguinte, olha, houve sim a materialidade do delito, houve a subtração da bicicleta? Houve. Sim, ele falou que houve sim. Eu perguntei para ele, você viu quem levou a bicicleta? Não. Alguma câmera de segurança flagrou esse momento? Não. Alguma testemunha viu esses rapazes com a sua bicicleta? Não. Apareceu a sua bicicleta? Não. Em algum momento alguém disse que viu esses rapazes entregando essa bicicleta para alguém ou escondendo em algum lugar? Não. Mas eles então, não voltaram como você deduziu? Lá? Eles voltaram lá depois. Aí é outro fato. Isso foi no dia seguinte até. Outro fato. E por esse segundo fato ele tem que ser preso. Mas não foi ontem? Como foi? Foi ontem, logo após eles serem entregues na central de flagrantes, saíram, um deles não teria voltado na casa do Silvano para pegar uma bicicleta? Que bicicleta é essa? Eu não sei que bicicleta é essa, mas o fato é que na madrugada de ontem, 1h da manhã, o fato foi apresentado para mim. Eu deliberei com o que tinha e a juíza sedimentou tudo isso com aquela decisão, inclusive impondo medidas restritivas à pessoa, homologou o flagrante, disse que tudo que tinha sido feito era legal, tinha indício de materialidade, autoria, foi perfeito. O que nós não podemos abrir mão são dos direitos fundamentais. Nenhuma corte, nenhum conselho, nenhum colegiado do mundo e nenhum defensor dos direitos humanos no mundo vai coadunar com ação de tortura. Nós temos direitos fundamentais. Não podemos admitir que nem um cidadão de bem, que ele é um cidadão de bem, trabalhador, uma pessoa, pai de família, sim, torture ninguém. Se ele fizesse isso com o filho dele, com qualquer outra pessoa, com a pior pessoa do mundo, com o pior marginal que seja, ele deveria ser preso. Porque não vamos admitir tortura. Temos a lei para cumprir, vamos seguir a lei. Silvio do Bairro Alto acaba de ligar aqui para o Balanço Geral, parabenizando pelo fato de o senhor vir a público, esclarecer aos telespectadores do Balanço Geral, parabenizando-o pela atitude, principalmente de vir a público esclarecer o que aconteceu no dia de ontem na Central de Flagrante. Ô Gilbertão, tem uma história de bastidores, eu combinei com o doutor para poder contar isso. Desde ontem a gente está atrás querendo falar com o delegado. Ontem o Balanço Geral ficou praticamente o programa inteiro querendo falar com o delegado. Você falava assim, cadê o delegado? Fábio Machado, cadê o delegado? Você nem sabia que era o delegado. O senhor estava de plantão anteontem e ontem também? É. Ontem, não, na verdade, anteontem. Estava de quarta para quinta. Saí às 9 da manhã e fui descansar, nesse caso. E resolvi alguns problemas também nossos. Aí eu tô enchendo o saco do senhor, né? Eu falei, doutor, vamos conversar, o senhor precisa explicar a coisa e tal. Eu falei assim, rapaz, você sabe por que eu tô falando aqui? Por que eu tô dando a cara a tapa para explicar? A filha dele, 10 anos, chegou, viu o Balanço Geral e falou assim, polícia prende a vítima e solta bandido. Foi a filha do senhor, não é isso? A filha do senhor que foi dar uma intimada no senhor? Convenceu o delegado. É como, é o que eu digo, nós somos policiais, mas também somos cidadãos. Somos, como o comandante do BOP falou, somos cidadãos de farda que protegemos nossos pares, nos preparamos para isso. A gente chega em casa e aquela pessoa que acredita no nosso trabalho, aquela pessoa que filha, te amo, pai te ama, Carolina, pai ama você, diz que, pai, o senhor soltou o bandido e prendeu a vítima. Um absurdo isso. O que eu vejo é que, de repente, a defesa... Mas eu, na realidade, eu não sabia que era o delegado Fábio Machado que estava... Eu quero saber se é um delegado. Ouvindo que chegava para... Será que é um delegado novato? É um delegado das antigas? Porque em certa ocasião, doutor, veja que absurdo. Isso foi um absurdo e o senhor há de concordar com o Gilberto Ribeiro. Nem estava o senhor aqui nos anos 80,
O 10º DP ficava na Nicola apelando. Eu relatei isso aqui ontem. Assalta um salão de cabeleireiro. Bandido armado, assaltando todo mundo. O dono do estabelecimento percebeu que ele deu um vacilo, saca da arma e mata o assaltante, na frente de várias testemunhas. Ele é autuado em flagrante, ficou 60 dias preso para conseguir um habeas corpus e responder ao processo em liberdade. Se alguém age desta forma, com arma documentada, com porte, o senhor tomaria a mesma atitude, não? Se a pessoa age em legítima defesa, jamais será decretada a prisão preventiva dessa pessoa. Essa pessoa não pode ser presa. Não sei qual foi o caso em específico. No nosso caso aqui, o que nós estamos verificando, que há sim uma articulação da defesa do Silvano, da família do Silvano, para que jogue a imprensa e a opinião pública contra a ação da polícia, que é legal, foi já embasada na justiça, a justiça já legalizou e homologou toda a ação da polícia, para que ele não responda pela tortura. Os marginais que foram levados até lá, os marginais não, os suspeitos que foram levados até lá, têm sim que responder. Eles vão ser investigados. Mas a gente não pode nunca deixar que um autor de tortura deixe de ser punido. Sofremos com isso na ditadura, nos porões da ditadura. E não podemos deixar isso voltar agora. Certo ponto ele está certo, só que aqui na reportagem ele omitiu algumas coisas ditas na oitiva dele lá na delegacia e o senhor se compromete, inclusive, a trazer, para que a gente possa mostrar aqui aos telespectadores do Balanço Geral, o que, na realidade, ele disse quando da prisão dele em flagrante, lá na central de flagrantes, doutor. E veja bem, Gilberto, ele não disse só para mim, ele disse na presença dos meus 2 escrivães e dos 2 policiais militares que o conduziram até lá. Eu fiz questão de colocá-lo no saguão da unidade para que ele relatasse para mim o que aconteceu e ele falou, sim, que bateu, surrou os garotos, chutou a cabeça deles no chão e que fez isso para que eles confessassem o crime e dissessem onde a bicicleta dele estava. Tá. Doutor, voltando a essa situação, o senhor já lá pegou o relato dele. Peguei os 2 bandidos na versão da opinião pública e também dele, 2 bandidos, surrei, esperei a polícia, coisa e tal. A lei pode ser considerada interpretativa nesse caso. O senhor é a autoridade do momento, é o juiz da causa da hora. O senhor não poderia, ao invés de interpretar isso como uma tortura, que dá realmente, aí as pessoas precisam entender, né, Gilbertão? A tortura é flagrante, vai ficar preso. Ah, mas o bandido foi solto. A legislação fala que no caso de um furto de uma bicicleta vai responder liberdade. Tortura não, tortura é ali, ó, flagrante. O senhor não poderia ter passado aqui, né? A gente fala, passa um pano, lesões corporais. O senhor está entendendo? Porque afinal de contas nós estamos falando de 2 bandidos e um cara que estava na casa dele, foi defender o patrimônio dele. O senhor não poderia ter interpretado assim, doutor? Existem vários aspectos no que você falou que a gente tem que abordar. Primeiro, tortura e lesão corporal são coisas totalmente distintas. Sim. A intenção, o dolo da pessoa de tortura é de causar aquele sofrimento para que ela dê uma informação para ela. Isso é tortura. Por exemplo, se eventualmente um policial pegar um malandro desse, um bandido, e der uma prensa nele para que ele confesse um crime, diz onde está a droga, diz onde está a arma. Isso é tortura. O caso Tainá, quantos policiais foram presos, responderam o processo por ferimentos nos braços daqueles acusados? Tortura, aquilo ali é tortura da mesma maneira que aqui. Não tem diferença nenhuma e não podemos fazer distinção caso a caso. A lei não é assim. A gente tem que proteger o cidadão, proteger os direitos fundamentais de todo mundo. Tem o Cláudio aqui, parece que ele conhece o senhor. Falou que o senhor dá aula, direito, é isso? Dou aula de direito. Isso, o Cláudio deve ser aluno do senhor, foi o melhor professor que o senhor já teve, Cláudio do Cajuru. Ele pergunta o seguinte, doutor, se fosse na casa do senhor, o que o senhor faria? Atiraria nos bandidos ou não? Eu teria que defender o meu patrimônio com um meio condizente. Eu prenderia aqueles rapazes sim e chamaria a polícia. E eu volto a dizer, a ação do Silvano estava perfeita até a contenção dos rapazes. Se naquele momento ele tivesse chamado a polícia, que não foi dentro da casa dele, ele perseguiu, foi na rua, foi bem fora e bem longe, não foi dentro do quintal dele, é muito diferente do que as pessoas estão pensando. Ele perseguiu na rua os rapazes que ele não tinha nem certeza de que se eram ou não as pessoas que furtaram a bicicleta. Se ele tivesse chamado a polícia militar, a polícia civil, guarda municipal, para que levasse aquela situação para a delegacia, não teria problema. O problema está em quando a população quer fazer justiça com as próprias mãos,
quer utilizar meios ilegais, a tortura não é admitida, não é aqui em Curitiba, não. É em qualquer lugar do mundo não é admitida a tortura. E se ele tivesse chamado a polícia para que ela investigasse, ao invés de torturar os rapazes para que eles confessassem o crime, nada disso teria acontecido. Temos 2 casos para investigar. Não estou dizendo que eu não tenho nem furto e muito menos que não tem tortura. Tortura tem, na minha opinião, com certeza. Agora, temos que investigar. O cidadão não pode usar dos seus meios próprios para tentar resolver problemas de crime que são com a polícia. O advogado do Silvano é o doutor Daledônia? Não. Ei, minha diretora ali. O advogado da Ledônia apareceu como advogado da Associação dos Delegados. Ah, da Associação dos Delegados. Isso. E em relação ao advogado do menino aí do Silvano? É o Helder. Helder. Tem mais sonoras sobre esse assunto, Aline? Então nós só temos aqui a agradecer. O senhor fica comprometido, então, a nos trazer a gravação da oitiva na Central de Flagrantes do Silvano, o que, na realidade, ele falou quando, em depoimento, que teria motivado o auto de prisão dele em flagrante por tortura. Gilberto, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também a todas as pessoas que confiam, acreditam no trabalho do delegado Fábio Machado, aqueles que me mandaram mensagens se solidarizando, porque sabem que o nosso trabalho é um trabalho sério. E é tão sério que foi visto pela juíza que homologou o nosso flagrante. Muito obrigado a todos, estamos à disposição para qualquer esclarecimento, estamos prestando serviço à população. Eu vou cumprir a lei sempre, Gilberto. Jamais, quando você ouvir qualquer caso que envolveu o nome delegado Fábio Machado, vá verificar. Não deixe que pessoas usem a imprensa jogando informações falsas para não responder por crimes. E é isso que está acontecendo. A população tem que ser esclarecida, a Polícia Civil alerta a todos, não cometam crimes, não resolvam os casos por si próprios. Estamos aqui à disposição da população. Obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos. Como é o nome da sua filha? Carolina. Um beijo pra ela que ela está te assistindo agora. Grande, cara. Tá morando na fazenda ou aqui em Curitiba? Não, mora aqui comigo. Aqui em Curitiba. Carolina que motivou o papai, então, a vir pessoalmente nos estúdios aqui do Balanço Geral. Muito obrigado. Beijo, filha. Obrigado. Abraço, Gilberto.